dias em que é necessário se ter conhecimento profundo sobre o reino de Deus e sobre a sua realidade, né, o seu poder e sobre o controle que realmente Deus tem sobre ele. Então nós vamos trazer a palavra nessa manhã sobre esse confronto, não é? O confronto entre o reino de Deus e o reino das trevas. E o texto que mais, podemos dizer assim, um dos que mais se encaixa nesse tema é exatamente a realidade, a experiência que o povo de Israel teve ali no Egito, né? Então essa questão do confronto, ela é sistemática, né? Um confronto de décadas, de eras, é um confronto eterno, mas que não se eterniza, né? Vamos ver nessa manhã que apesar de ser algo que nasceu dessa luta entre o reino das trevas, entre Lúcifer e entre Deus, ele vem perdurando, e até o Apocalipse ele vai perdurar. Mas depois disso vem o reino definitivo, a vitória do Senhor, né? Mas esse confronto, amados, é um embate que parece não ter fim. E a gente vê isso aqui em Êxodo. Eu vou ler um pequeno trecho que, somado com o que a gente leu, vai dar base para a nossa reflexão nessa manhã. A partir do verso 1 do capítulo 14 de Êxodo. 14 de Êxodo, verso 1. Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Piairote, entre Migdol e o mar, e acampem à beira-mar, defronte de Baal-Zefon, e Faraó, pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto. Então endurecerei o coração do Faraó, e ele os perseguirá. Todavia eu serei glorificado no meio do Faraó e de todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E assim fizeram os israelitas. Contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido. Então o Faraó e seus conselheiros mudaram de ideia e disseram: o que foi que fizemos, deixando os israelitas saírem? Perdemos os nossos escravos. Então o Faraó mandou aprontar sua carruagem e levou consigo o seu exército, levou todos os seus carros de guerra do Egito, inclusive 600 dos melhores desses carros, cada um com um oficial no comando. E o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, e perseguiu os israelitas que marchavam triunfantemente, né? Os egípcios, com todos os cavalos e carros de guerra de Faraó e cavaleiros da infantaria, saíram em perseguição aos israelitas e os alcançaram quando estavam acampados à beira-mar, perto de Piairote e defronte de Baal-Zefon, né? Então, amados, vamos orar. Pai, eu agradeço por tua palavra e que ela nos incite, ó Deus, a confiar mais em ti, porque sabemos que não há limite para o reino do Senhor. Não há limite, ó Deus. O Senhor é que tem toda a honra, o Senhor é que tem toda a glória, o Senhor é quem faz as coisas acontecerem, ainda que o inimigo tenha os seus planos, os seus projetos, mas eles caem por terra, porque o Senhor é quem definitivamente conduz a história. E nós queremos louvar porque a história do reino do Senhor, desta igreja, a história, Senhor Deus, da tua casa, da tua causa, estão em tuas mãos. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Deus seja louvado. Então, amados, é um combate que parece não ter fim. Nessa realidade em que Satanás, o reino das trevas, e Deus estão sempre antagonicamente vivendo esse confronto, não é? É um confronto que às vezes a gente imagina tão difícil, né? Porque dia a dia a gente tem que enfrentar lutas passamos nós, né? Temos por lutas passadas, diz o hino, e isso é uma realidade que às vezes nos abate, né? Às vezes o povo de Deus fica pensando como o povo de Israel aqui, quando escravizado: será que tem saída? Será que tem solução? Será que nós vamos ver um novo raiar do sol? Né? Porque para o povo de Israel, essa foi uma decisão
definitiva, né? Ou eles saíam ou eles permaneciam. Deus não os obrigou, né? Deus não obriga ninguém a avançar em direção a um objetivo, mas Ele sempre aponta o caminho, Ele sempre direciona. E aquele que foi o condutor desse convite foi Moisés. Então Moisés foi levantado por Deus para tirar o povo dessa escravidão. E na realidade, essa escravidão, essa luta de Satanás para tentar escravizar os servos de Deus, ela continua até hoje. O inimigo de Deus continua a batalhar. Quem não lembra da Segunda Guerra, não é? Quando Hitler tentou dominar o povo de Deus. E como ainda hoje nós temos grupos que tentam dominar o reino de Deus, muçulmanos e outros radicais islâmicos, né? São pessoas que sonham em extirpar a igreja, em calar a igreja, em amordaçar a igreja. Isso, amados, parece não ter fim, parece até nos desanimar muitas vezes. E temos a luta também travada no campo pessoal. Às vezes nós estamos enfrentando lutas internas, lutas íntimas, dificuldades que se levantam contra a gente, né, e que tentam nos abater. Mas aí Deus, Ele se apresenta e diz: eu tenho a solução, né? Deus sempre tem a solução. Então o que nós destacamos primeiramente nesse confronto é que Deus tem o controle. A primeira coisa, Deus tem o controle. Vamos dizer juntos? Deus. E na realidade, esse controle, ele é sobre qualquer pessoa, qualquer nação, qualquer instituição, seja a época passada, ou presente, ou futura. Deus tem o controle ilimitado. O reino de Deus, ele é profundo e intenso. Então o que Deus diz ao povo? Mudem de rumo. Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que mudem de rumo. Só essa palavra, amados, ela nos conduz a um estado de dependência, ao estado de confiança, sabendo que Deus, quando Ele se determina, Ele muda a nossa trajetória. O povo de Israel estava caminhando para longe do povo do Egito. Era fuga mesmo. Mas em determinado momento, Deus diz a Moisés: volte. Ou seja, se você está fugindo, você quer ir para o mais longe possível. Mas Deus diz: volte. Volte. E se acampe ali perto do mar. Só que o lugar do acampamento não tinha saída. Eram montanhas de um lado do outro, inclusive Migdol significa lugar de vigília, ou seja, era um lugar onde as nações ficavam nos penhascos para vigiar a invasão pelo mar, né? Então não tinha saída, não tinha saída. E às vezes Deus faz assim conosco, Ele diz: olha, volte atrás, repense, reveja o valor, reveja teu conceito, reveja teus cálculos, reveja tudo na sua vida e comece a depender mais de mim. É uma realidade, nós precisamos aprender a depender mais de Deus. E nesse conflito, amados, nesse confronto, é imprescindível que nós dependamos de Deus, porque há situações que nós não podemos suportar, há situações que as nossas forças não resistem. Às vezes nós somos subjugados por uma tristeza, por uma angústia, por uma preocupação. Será que eu vou dar conta? Será que as coisas vão acontecer? Será que tudo vai ser redirecionado na nossa vida? Meus amados, eu creio que sim, porque Deus está no controle. E quando Deus diz: olha, mudem o rumo, isso é uma realidade que às vezes nos amedronta, porque nós queremos seguir o nosso rumo, nós queremos seguir para onde o nariz aponta. Nós queremos continuar fugindo, às vezes até de Deus. Meus amados, mas nesse cuidado, nesse controle, Deus demonstra o seu cuidado. Deus estava cuidando do seu povo. Antes, no texto do capítulo 13, Deus diz assim: se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Porque se eles continuassem fugindo, eles iam dar no campo dos filisteus.
Eles estavam passando pela estrada dos filisteus. E ali a guerra estava caindo, estava fluindo solta. E Deus diz: o meu povo não precisa ver isso, né? O meu povo não precisa ver essa sanguinolência. O meu povo não precisa ver tanto desastre. O meu povo não precisa ver essas coisas. Deus às vezes nos protege do resultado, né? Porque lá na frente Ele sabe que as dificuldades serão maiores se nós continuamos na nossa toada. Então às vezes Ele nos manda parar. Pare, retorne. Mas esse retorno, às vezes a gente olha e não vê saída. Mas Senhor, como é que o Senhor faz isso? O povo diz. Como é que Deus faz isso conosco? Como é que nos tira ali da segurança, dos grilhões, da escravidão, né? Um lugar onde estava tudo caminhando dentro da realidade, não é? Daquele que é escravo, porque o escravo às vezes se acostuma com a escravidão, se acostuma com as correntes. E o povo de Deus não foi criado para viver acorrentado. O povo de Deus foi criado para viver livre, liberto dos grilhões do pecado. Mas amados, então o povo começa a conjecturar: mas Deus nos fez uma cilada. E o povo de Faraó também pensava assim: esse Deus dos israelitas é um Deus que não tem estratégia. Esse Deus dos israelitas é um Deus que não sabe o que está fazendo. Como é que um Deus, em vez de continuar a guiar o povo em fuga, Ele manda o povo voltar e acampar ali, num lugar que não tem saída? Mas acontece, amados, que além de Deus ter o controle, a segunda coisa que chama a atenção é que Ele tem o poder, né? O poder do reino pertence a Deus. Todo o poder me foi dado no céu e na terra, disse Jesus. Meus amados, se nós contemplarmos o ato da cruz, a morte de Jesus, pode parecer um ato insano da parte de Deus. Como pode o Senhor mandar o seu filho para morrer na cruz? Porque a morte é uma ação de derrota, não é? A morte no confronto, na guerra, não é vitória. O soldado tem que estar vivo. Mas ali naquela cruz, quando Jesus morre, Ele está indo contrário a toda expectativa humana. Assim como ali o povo de Israel achava que Deus não estava sendo sábio. Mas quando Deus age com seu poder, Ele transforma aquilo que para nós é derrota em vitória. Eis porque a morte de Cristo foi a maior de todas as vitórias, porque Ele venceu a morte. Por isso Paulo pôde contar: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Vencido foi por Cristo Jesus, pelo sangue de Jesus. Então, amados, é uma coisa real. Deus, Ele tem poder para agir. Moisés responde ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento do Senhor. E vejam o livramento do Senhor que lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios. Isso me faz concluir que nesse embate entre o reino de Deus e o reino do inimigo, de Satanás, entre o reino da luz e o reino das trevas, Deus tem o controle. Deus exerce o poder e a autoridade. Jamais o reino das trevas vai ser vencedor sobre o povo de Deus. Jamais qualquer coisa que você esteja passando, qualquer batalha, qualquer luta, será suficiente para lhe separar do amor de Deus. Jamais. Basta que nós entreguemos a Ele o controle da nossa vida. Basta que nós retornemos quando Deus manda retornar, avancemos quando Deus manda avançar. E quando Deus manda avançar, Ele diz: vão pelo mar. Deus não diz: vá pela terra. E o mar não é um lugar seguro. O mar não é um lugar onde nós desejamos caminhar. Porque o mar é sinônimo de medo, de pavor, de ondas. Mas quando Deus manda o povo avançar, Ele diz: olha, Moisés, avance, não questione, Moisés. Porque você está clamando a mim, Moisés? Porque você está com medo, Moisés? Diz ao povo que avance.
E no momento em que coloca o pé na água, a água abre. Porque Deus transforma as nossas dificuldades em soluções. Deus transforma os obstáculos à nossa frente em saída, em um lugar de escape para nós. E naquele momento em que o povo avança, o povo das trevas também diz: eu vou avançar. Mas o caminho de Deus é para o povo de Deus. O caminho de Deus não foi aberto para as trevas. Não foi aberto para que Satanás usufrua. E no momento em que o povo caminha e o do Egito vai atrás, as águas retrocedem e aquele povo todo perece. Porque Deus não tem acordo com as trevas. Deus não tem acordo com as trevas. Deus tem acordo com o seu povo. Deus tem um acordo com você. Deus tem um projeto com você. Deus tem um plano para você. Deus tem um plano para a sua vida e para a sua família. Aí alguém diz: mas pastor, eu estou passando por um vale difícil, mas é hora de ouvir a voz de Deus. Porque sempre haverá uma saída, quando Deus tem o controle. Sempre haverá uma solução, quando Deus tem o poder. E todo o poder pertence a Ele, então nós devemos confiar a Ele a nossa vida. Amém, queridos? Deus abençoe a nossa reflexão nessa manhã. Eu vou pedir que todos curvem a cabeça. Ó Pai, eu agradeço porque a Tua vida, ó Deus, a Tua vida é plena, a Tua liberdade é plena. O Teu reino, Senhor Deus, está aberto a todos nós. E nós queremos nessa hora, nessa manhã, buscar ouvir a voz do Senhor. Às vezes estamos passando, Senhor, por grande ansiedade, por grande medo, por grande preocupação. Senhor, e o Senhor nos manda parar quando nós estamos desesperados tentando encontrar uma solução. Mas a solução nossa, Senhor Deus, ela pode nos levar à derrota. Ela pode nos levar, Senhor Deus, a caminho que não tem volta. Mas a solução do Senhor, por mais absurda que pareça, por mais incoerente que pareça aos nossos olhos, ó Deus, ela tem retorno eterno. Senhor Deus, haverá um dia em que esse reino das trevas não mais pelejará na nossa mente, não mais, ó Deus, insistirá em nos levar à bancarrota, à derrota, mas o Senhor, Deus, terá o controle, porque em Cristo, logo em breve, ó Deus, o reino das trevas será totalmente aniquilado. E nós acreditamos nisso. Então nós dependemos do Senhor, confiamos no Senhor, esperamos pelo Senhor. Guia, Senhor, os nossos passos, guia, Senhor, a nossa igreja, guia cada família, que nós possamos ouvir a voz do Senhor, quando nos manda, ó Deus, parar e esperar, e também avançar quando necessário. Esse é o momento, Senhor Deus, em que nós queremos consagrar cada vida ao Senhor, cada vida ao Senhor. Ajuda, Senhor, o teu povo, ajuda as famílias, ajuda cada um, independente, a mim, ó Deus, a todos nós, porque nós dependemos e esperamos somente no Senhor. A graça do Senhor seja abundante sobre todos vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor levante o rosto sobre vós e vos dê a paz. Amém? Agora